Olá galera, estamos aqui ao vivo pela Top Web. Hoje estou aqui ao lado dessas duas feras, JP Cardoso e Balduino. Já a gente já vai estar aí começando o programa. A gente vai estar esperando um pouquinho, o pessoal pediu para aguardar aí nas redes sociais. Vamos estar compartilhando o link do programa. Já peço para você que está nos assistindo, iniciando esse programa, fazer a mesma coisa e já participe, envie sua pergunta aqui, principalmente para essas duas feras que entendem como ninguém de futebol brasileiro, futebol catarinense, principalmente de Figueirense e Avaí. A gente vai estar então compartilhando o link que a gente vai estar recebendo e vamos estar dividindo com vocês essa 1 hora aí, muito papo de futebol e, é claro, sobre o Figueirense, porque o nosso programa é o Bate-Papo Alvinegro. Já quero agradecer ao JP o convite que eu fiz lá no início da semana e, é claro, também para o maestro aqui do meio de campo, do gramado, dos microfones, o Balduino, mais conhecido como Badu. E a gente hoje então vai discutir aí sobre a semana do Figueirense, vamos estar falando sobre a carreira do Balduino, o jogo de quarta-feira Figueirense e Brusque e, é claro, não teria como ser diferente, o grande jogo de domingo, o clássico catarinense entre Avaí e Figueirense. Já peço aí para você mandar sua pergunta, compartilhar o link, né? Vamos estar aí divulgando ao máximo esse nosso programa para estar interagindo com todos os nossos amigos, nossos colegas. Já agradeço quem está assistindo e quem vai assistir também posteriormente, porque vai ficar gravado aí na internet. Badu, muito prazer aqui por receber aqui no nosso programa. Pode dar boas-vindas para a galera aí. Prazer é meu, um abraço. Estamos aí à disposição para falar um pouquinho do Figueirense. JP, vai lá, faça as honras. Boa noite Donato, boa noite Balduino. Boa noite. Um prazer estar aqui e participar desse programa e fazer um bate-papo aí. Tenho certeza que vai ser um bate-papo gostoso sobre o Alvinegro. O JP, como já falei, né, é um estudante de jornalismo, trabalha para uma rádio aqui e acompanha bastante, principalmente o nosso futebol da capital. Trabalhou aí já em jogos tanto de Figueirense quanto o Avaí, está aí então para compartilhar com vocês. Agora já aqui ao meu lado, Badu, né, o ex-jogador, jogou no Figueirense, Avaí, Joinville, Grêmio, ex-técnico e também comentarista de futebol na rádio e também na televisão. Vamos começar aqui então falando do Badu, né, da sua carreira. Badu não é o nome dele, João Carlos Silva. Eu sei da história, né? A gente tem alguns amigos em comum, já me falaram, é a primeira vez que eu faço um programa contigo, mas explica para o pessoal por que é Badu. Na verdade, Badu por causa do poder de síntese do brasileiro, né? Meu nome é João Carlos da Silva, meu pai João Balduino da Silva e meu avô Balduino José da Silva. E aí, nos campinhos de peladas, aí, de capoeiras, no bairro do Butiá, e aí comecei a me destacar e eles começaram, o filho de João Balduino, filho de João Balduino. E aí, o filho de João Balduino ficava muito grande, né? Aí virou só Balduino. E daqui a pouco virou Baduca, Badu. E aí um amigo meu, que também já nos deixou, que jogava muita bola, o Marretinha, irmão do Moitão, que jogou comigo na base do Figueirense, jogamos na Taça Cidade de São Paulo em 1972, primeiro time catarinense a jogar uma Taça Cidade de São Paulo. Nesse ano o Nacional de São Paulo é que foi campeão. Então nós me chamava de Bar. Então hoje a moçada já me conhece mais com o João Carlos da Silva, por causa da TV, né, por causa do rádio. Aí passou a ser João Carlos Balduino, no rádio e na TV. Mas na verdade antes não. Falava João Carlos da Silva, ninguém sabia que era. Só Balduino ou Badu ou Baduca, né? Então hoje mais conhecido como Badu, todo mundo conhece na imprensa e no meio futebolístico aí, Badu. Quem está online com a gente aqui é o Israel Córdova, ele que é da Rádio Figueira, já esteve aqui num programa com a gente, né? A Yara Bonelli, dando boa noite, fez ali vários símbolos do Furacão, é claro, esse Furacão domingo lá na Ressacada. O Anderson Jerônimo e o Gaguinho, o Anderson Jerônimo da Chopigueira. É líder da Chopigueira, grande presença conosco. Lá do grupo deles lá, um grande abraço. O Gaguinho, também
acompanha aí com a gente na rádio, tem um programa lá, deixar um grande abraço para ti, valeu Gaguinho. A gente está começando aqui falando sobre Balduino e o seu início da carreira como jogador foi aonde? Foi no Figueirense e no Amador, né? Figueirense, em 1967, 66, 67 por aí, eu fui convidado pelo João Batista, um rapaz que jogava bem futebol no meio do campo e jogava no colégio Nossa Senhora de Fátima. E ele me convidou para ir jogar contra o Infantil Figueirense, o seu Orival, seu Valinhos, que ele era da Marinha e cuidava da categoria de base do Figueirense do Infantil. Ali jogava o Almir Gil, Sabará, Maurício, Balha, Neilton, Fredulino, Licinho, Afrânio, enfim, uma moçada da região, né? Então eu fui jogar aquele jogo contra ele, joguei bem e acabou o senhor Lorival me convidando para ficar no Figueirense e eu iniciei no Figueirense em 67. Aí em 69, rejeitado que fui por causa do meu tamanho, eu acabei indo jogar no Tamandaré. Um time que tinha nos três. Nós tinha aproximadamente 10, 12 clubes profissionais, né? Paula Ramos, Tamandaré, Atlético Catarinense, enfim, Figueirense, Avaí, Guarani. E aí eu acabei indo jogar lá. Aí acabei tendo um rendimento bom e em 68 foi feito o último campeonato profissional da cidade. 69, automaticamente acabando, eu fiquei livre no Tamandaré e voltei para o Figueirense. Até que em 72, de novo, rejeitado que fui, não pela instituição figueirense, mas pelas pessoas que lá estavam comandando, por causa do meu tamanho. Hoje eu entendo, né? Eu tinha na época 1,60 m de altura, com apenas 50 quilos. Então era realmente uma criança, muito franzino. Mas o meu pai tinha me ensinado a usar bem o corpo, eu sabia usar bem o corpo, né? Então eu consegui de novo, por causa do meu tamanho, ficar de fora. E aí fui fazer um treino levado pelo Toninho Quintino, no Avaí, porque o juvenil do Avaí ia para o Uruguai. Aí eu digo, o Matutinho de Capoeiras conheceu o Uruguai, vou aproveitar para ir nessa. Primeira viagem internacional? Isso, foi de voo rasteiro, mas fomos lá. E aí, lá o Zezé me aprovou, né? O treinador era o Gersinho Lopes, o Zezé me aprovou. E aí o Bezerra, Luiz Carlos Bezerra, que era o diretor do futebol do Figueirense, acabou me liberando e eu fui jogar no Avaí. Aí profissionalmente eu comecei no Avaí, em 1972. Depois do Avaí, tu teve uma transferência para o Joinville? Antes eu fui emprestado para disputar o Campeonato Brasileiro de 78 do Figueirense. Na sequência eu fui vendido ao Joinville, em 78. Aí fui campeão em Joinville. 79, de novo, aí o Bezerra já era o presidente figueirense, que era o meu ídolo como presidente do Figueirense. Ele me pegou emprestado ao Joinville. Aí eu fiz o Campeonato Brasileiro muito bom pelo Figueirense, fui vendido ao Grêmio. Isso, eu ia falar isso exatamente, né? Depois então tu foi para o Grêmio e lá encerrou tua carreira como jogador? Na verdade não encerrei. Eu era aluno da UDESC, aí o professor Heber Lebar, que é um poeta, que era professor da cadeira de futebol, me convidou para dar aula no CEFID, Centro de Educação Física e Esporte, e eu, claro, aceitei, porque na época que a gente jogava futebol, e hoje ainda é assim, né? Uma minoria muito pequena que ganha muito, né? A maioria, 85%, 86%. Nós temos aproximadamente 26 mil atletas profissionais no Brasil e 83%, 85% ganha até R$1.000 por mês. Uma maioria muito pequena que ganha acima de 20 salários mínimos, né? Então não dá de fazer o pé de meia. Então eu aproveitei esse momento, larguei o Grêmio e automaticamente o Bezerra era o presidente. Falei lá com o seu Verardo e o Grêmio acabou me emprestando. Eu fiquei de 80 a 84 dando aula na UDESC, na cadeira de futebol, no curso de Educação Física e jogando no Figueirense. A gente quer aproveitar aqui o Fernando Soares, eu sei que tu não conhece ele, porque é o meu cunhado, está assistindo, torcedor do Figueirense, um grande abraço. Pro Ricardo Neschi. Esse te conhece. Joga pelado promessa contigo. Tá pedindo para mandar um abraço aí pra galera do Promessa aí, ó, Promessa Futebol Clube. O Jackson também joga no Promessa, Donato. A gente até perguntei para ti aqui anterior nos bastidores,
né? Eu até procurei alguma referência sobre o Tamandaré Futebol Clube, não achei nada. Foi um clube que surgiu no Estreito? Não, um time do Estreito disputava o campeonato profissional da cidade, né? Porque naquela época tinha uma qualificação primeiro, né? Para disputar o campeonato catarinense depois, né? Era tipo uma Série B? Eu não diria Série B, porque tinha também em Joinville, tinha em Criciúma, então tinha que se qualificar para ir para o campeonato. Inclusive em 59 o Paulo Ramos se qualificou e foi campeão do estado, né? O Paulo Ramos tinha um time massa na época. Time do Roberto Alves. O time do Roberto diz que torce. Então, mas nós de Florianópolis aqui, o torcedor de Avaí Figueirense, torcia realmente pelo Paulo Ramos naquela ocasião, né? Tinha o Gainete, Marreco, Neri, Zilto e Maneca, Nelinho, Sombra e Valério, Hélio Ramos, Oscar e Isaac. Então, todo mundo de Florianópolis, Palhoça e São José, né? Então, nós tínhamos um time da cidade em que nós torcíamos para as pessoas da cidade, diferentemente de hoje, que tem um ou nenhum jogador que é da terra jogando em Avaí Figueirense. Eu conheço um pouco da tua história, né, Badu? E a gente sempre fala que tu sempre foi um jogador à frente ao seu tempo, porque, né, juntamente com o futebol, tu foi estudar, né? Sim. Gostaria que tu falasse um pouco como foi essa fase aí. Na verdade, o Walter Souza, que é um radialista nosso famoso aí, foi um dos meus incentivadores. Eu jogava e ele dizia: baixinho, não esquece, vai estudar. E eu teve um período que eu realmente me formei no segundo grau, nem me formei ainda no segundo grau, não tinha me formado ainda, e eu retomei a me formar. Eu estudei em São José, no curso técnico de contabilidade. Eu acho que acabei me formando em 75 ou 76, não lembro bem, e aí dei uma parada. Quando eu fui para o Joinville, o menino Gilmardinho e o Márcio Gaia, ou Gava, eu não lembro bem o sobrenome dele, os dois começaram a me provocar para mim fazer o vestibular. E eu disse: cara, graças a esses dois, cara, né? Eu fui fazer o vestibular, passei e acabei vindo de Joinville para cá, transferi da Universidade de Joinville para a UDESC, o Centro de Educação Física e Desporto, CEFID, e consegui me formar, e graças a isso hoje eu tenho um emprego que posso sustentar a minha família com uma certa tranquilidade. E é sempre bom a gente estar ao vivo, né, e também aí comentando e recebendo as notificações, porque aqui tem um ex-aluno teu, o Odilon. O Odilon. Jogador de handball. Isso, ele falava que se tu tirasse a bola dele e ganhava 10, nunca ganhou a 10. Para tirar, eu brincava com ele para ver se quem conseguia roubar a bola dos meus pés não tem. Ainda hoje é difícil, né? Deixando a modéstia de lado, 65, se eu tiver com ela dominando, só se fizer falta. O Odilon que vai ter um programa aqui na Top Web TV. Pô, legal. Ele já convida aí a todos estarem assistindo a nossa programação diária, uma programação totalmente diferenciada, né? Pensada em você mesmo, que vai nos assistir posterior. Começamos lá na segunda-feira e vamos até a sexta-feira, e os programas ficam aí no ar. E eu já peço aí para você estar compartilhando, fazendo suas perguntas, enviando aqui, como o nosso amigo Aguinaldo, também trabalha aí no meio da rádio com a gente, já entrevistou o Badu na final do Cinquentão, um campeonato que tu é responsável, né? Ah, sim. Futebol amador. Que a gente faz, eu faço um torneiozinho ali em Capoeiras para o Conselho Comunitário, né? Para arrumar um recurso, para cuidar do campo e tal. E eu resolvi fazer, claro, Cinquentão, para ver a minha turma jogar, né? Chico Botelho, Nelsinho, então uma moçada que faz parte ali, outros tantos atletas que jogam um bom futebol, porque eu sou do tempo do bom futebol. Hoje, esse futebol de hoje me maltrata muito, né? Me prejudica muito na hora dos meus comentários, né? Porque são jogadores que correm muito e jogam pouco, né? Preferência é pela condição física, é pela parte tática. Claro que a parte tática é importante, mas hoje eles dão preferência a quem é grandão e não quem sabe jogar. Isso, né? Eu tive a sorte de ver Matossas, Bob Moore, Bob Schaut, Platini, Cruyff,
Garrincha, Pelé, Maradona, que vocês, infelizmente, só por vídeo, ao vivo, vocês não viram. Então eu tenho esse prejuízo. Para vocês hoje, craque é quem? Né? É Rômulo, é Zé Roberto. Né? Ronaldinho Gaúcho. Tu concorda com ele, JP? Zé Roberto é bola, hein, o Badu? Zé Roberto. Qual o Zé Roberto tá falando? O Zé Roberto que aposentou agora, Não, né? Bom jogador. Zé Roberto tem que ter no Figueirense. Ah, tá. Não, peraí. Tu concorda que mudou muito o futebol? A gente acompanhou o final ali do Maradona, né, alguns outros atletas. Realmente hoje temos o recurso de estar assistindo a esses jogadores pela internet, por vídeo, né? Mas tu concorda? Eu concordo que o futebol ele mudou muito. Hoje, a questão técnica, ela é avaliada, com certeza, precisa ter a questão técnica de cada jogador, mas a questão física, ela tá muito evidente hoje. Por quê? Eu vou ser muito sincero aqui contigo, Aguinaldo. O Donato. Hoje, tu pega jogadores aí muito bem preparados fisicamente, com a cintura dura. Jogador que não consegue dar um passe, não consegue cabecear uma bola, jogador que não consegue fazer uma triangulação, porém, ele tem muita força física. Isso aí é evidente. Isso dá agonia de ver isso. O boi e o cavalo também têm uma força física incrível, mas jogam muito pouco. Mas eu queria lembrar, assim, nós estamos vendo agora, Internacional de Porto Alegre, eles questionando que ele perdeu para o Caxias. Sim. Caxias ganhou do Grêmio e ganhou do Inter. O Inter com o time Não, mas escuta, eles já estão há 30 dias se preparando. Meu Deus. O que isso quer dizer, pô? 30 dias se preparando. Como agora, no passado também é assim. No passado era pior, a gente não tinha nem esses 30 dias que eles têm para fazer férias. Né? Então, eu acho assim, ó, é complicado comparar. Eu não estou querendo comparar. Eu estou observando que o modelo que se faz hoje é de treinamento de atleta bem dotado, treinado fisicamente. E esqueceram da qualidade. Por que a Alemanha continua metendo 7-1 na gente? Porque a Alemanha, quando perdeu em casa a Copa do Mundo, o que ela fez? Tem alguma coisa de errado. Ela resolveu ir para as escolas, ir para os bairros e colocar profissionais da Alemanha, junto com os professores da escola, a fazer avaliação de atletas. Eles começaram a fazer o quê? Vamos escolher os melhores. Aí chega o Balduino e o Donato, né? JP. Balduino e o JP. O JP fisicamente é melhor do que eu. Então, se nós chegar com o mesmo futebol, o JP fica e eu vou embora, só pode ficar com um. Agora chega o JP, ruim de bola, que só sabe correr, e chega eu com esse tamanho, qualidade, tem que ficar eu, o JP tem que sair. Porque hoje nós temos lugares para os baixinhos também, e nós temos lugar para os grandalhões. Então, goleiro, os 2 zagueiros de área, se você quiser aumentar um pouquinho a tua equipe, o primeiro volante, um centroavante de referência, esse cara pode ser grandão. Mas alas, meias, meia de armação, meia de atacante, os caras podem ser baixinhos. Até porque é uma razão muito simples. O baixinho tem um centro de gravidade mais equilibrado, mais centrado, e eles são muito mais ágeis e muito mais rápidos que os grandalhões. Quer dizer, então, tem espaço para os grandalhões e para os baixinhos. Então, a Alemanha fez o quê? Meteu 7-1 na gente, foi campeã do mundo no Brasil. Quer dizer, e continua com o time base deles evoluindo e ganhando as competições. Por quê? Porque eles apostaram no futebol. E depois introduziram a parte tática e a parte técnica, a parte física, gradativamente. Ou junto com essa avaliação que eles fizeram. E é isso que eu gostaria de ver no Brasil, avaliando. Eu faço uma pergunta para vocês. Quem joga no Brasil hoje, que é titular absoluto da seleção brasileira? Quem? Então já deixa aí uma pergunta, pode escrever. Isso, a gente vai estar falando aqui. Nos ajudar. Falando nisso, Santa Clarita, da Tati, ela tem um programa aqui também, terça-feira, é isso, né, Jaqueline? Terça-feira é o programa da Jaque, assisti segunda-feira, deixar um grande abraço. E o grande motivo de eu ter convidado o Badu hoje é em função do clássico de domingo. O Badu foi o jogador que mais vestiu a camisa. E eu desde já... Somando os dois, né? Somando os dois. E desde já quero agradecer ao André Tarnowski. Ele tem um programa aqui na quinta-feira que fala sobre o Avaí. Boa noite, Azul. Eu assisti ontem.
Ontem estava o treinador Cláudio Ney Oliveira, um grande programa. Já peço aí para os meus amigos havaianos ficarem ligados, porque na quinta-feira é o programa dele. E ele faz uma menção aqui, dando uma boa noite. Apesar de estar participando do bate-papo alvinegro, um momento de grande alegria do Badu foi dia 17 de dezembro de 73, quando aos 42 do segundo tempo fez 2-1 contra o Juventus do Rio do Sul, dando o título ao Leão da Ilha, um gol de cabeça. Tu que tens 1,60 m, um gol de cabeça. Então ele fazendo menção isso aí ao Adolfo Conde. Para quem não sabe, o Adolfo Conde é onde o Shopping Beira-Mar hoje. Foi feita uma parceria ali com uma construtora, construiu o estádio para o Avaí. Aliás, um belíssimo estádio, né? A gente tem que dizer, reconhecer realmente. Então, deixar um grande abraço e o convite para o pessoal se ligar na quinta-feira, o programa do André, aqui também pela Top Web TV. A Cristiane, minha esposa, lá em casa com os nossos filhos, um beijão. Preciso mandar beijo, senão em casa não apanha, não apanha. O pessoal da Chopigueira ali compartilhou a resenha. Convidou o Badu para bater uma bola A com bola. Claro, vamos Ele lá. até faz o que eu realmente já tinha notado aqui. Claro. Por que Reizinho? É um apelido que tu tens Reizinho aí. foi o JB Teles, tinha aquele programa do Jô Soares que fazia, o Jô ficava de joelho lá fazendo Sons Rei, aquele Reizinho. E acabou numa partida ele transmitindo o jogo, e foi num jogo que eu joguei muito bem, e se eu não me engano fiz até gol. O Teles poderia explicar melhor. E ele acabou, naquele momento, botando o apelido de Reizinho e acabou pegando, mas não sou rei de nada. Só o apelido. Só apelido. Então, como a gente já disse, né, o Balduino vestindo a camisa do Figueirense e Avaí, o jogador que mais vestiu a camisa em clássicos. 75 clássicos. Fora os outros que eu participei como treinador, como diretor, né? Fui diretor técnico, diretor do Figueirense, né? Tu chegasse a fazer alguma estatística se tu perdeu mais, se tu ganhou? Tem a estatística. Eu ganhei mais quando joguei no Avaí contra o Figueirense, um jogo a mais. E quando joguei pelo Figueirense contra o Avaí, se eu não me engano, são 6 ou 7 jogos a mais. Nós ficamos nesse período de Figueirense contra o Avaí em torno de 2 a quase 3 anos sem perder para o Avaí. Foi um período onde aumentou muito aquela vantagem que o Avaí tinha na época, com mais vitórias do que o Figueirense. Até uma dúvida que sempre surge, né? O futebol mudou bastante, a gente vai botar aí 1980 até agora, mudou bastante. Havia esse todo processo de concentração antes de um jogo importante, como vai ser esse de domingo? Sim. Havia concentração, mas teve alguns períodos, ou na maioria do campeonato, a grana era curta, muito mais curta do que é hoje. Né? E nós não tínhamos patrocinador, nós não tínhamos a televisão bancando. Né? Então, os torcedores, aqueles mais abonados, é que faziam. Por isso que nós jogamos muito clássico. Se você pesquisar, não sei se é 75 ou 74, por isso que eu joguei tanto clássico. Eu não sei se foi 75, o Google está aí, ele sabe mais da nossa vida do que nós, né? Eu acho que nós chegamos a jogar 14 clássicos 14 no ano. clássicos. Por isso que o Lauro Burga é o que tem de técnico Isso, que mais tem. Também. Então, assim, a gente fazia os clássicos justamente porque os clássicos davam mais renda. E a gente dependia muito de arrecadação. Né? Então, tinha as concentrações, sim. A gente, por exemplo, nessa, que o Tarnovski, é isso? André. O André, ele lembrou, nós ficamos para aquela concentração, esse jogo foi numa segunda-feira à noite, se eu não me engano, e nós ficamos concentrados desde quinta. Quinta, sexta, sábado e domingo. 4 dias antes, até chegar no jogo na segunda-feira à noite. E era uma coisa assim meio grotesca a concentração, porque o conforto era pouco, né? Era uma pobreza realmente o nosso futebol da época. Mas era muito gostoso, porque a gente tinha muito mais amor, tinha muito mais afeto, era muito mais emocional o nosso tempo. Por isso que às vezes eu sinto um pouco a diferença do que se faz hoje no futebol para aquela nossa época. Nós tínhamos uma ligação muito mais próxima com o torcedor, entendeu? Nós íamos na casa dos torcedores, conviver com as famílias. Então, com um aniversário de casamento, a gente era convidado das duas torcidas, tanto de Avaí quanto de Figueirense. Então, eu tive esse privilégio de conviver com os torcedores. Hoje, é difícil isso acontecer, né? Eles botam aqueles
fones no ouvido para não conversar com ninguém para não dar bola para ninguém. E são muito, às vezes, alguns se tornam até meio antipáticos. Manu, né? Como tu foi jogador, tu conhece bem esse meio aí de concentração, tudo mais. Esse negócio de treino fechado para a imprensa, esse mistério todo, isso aí ganha jogo, Manu? Eu acho que não, e é uma bobagem. O que eles escondem da gente? Eles, para mim, rodinha de bobo, que eles fazem uma campinho reduzido. Uma jogada não tem uma jogada. Quando chega na hora do jogo, o que você vê diferente? Você não vê. Você não vê uma jogada. Olha, esse cara fez uma jogada que mereceu esconder. Eu acho isso uma bobagem. Impedir que o torcedor assista um treino, impedir que a imprensa veja o treino. Eu acho que o que pode até, se ele tem alguma jogada, é impedir o vídeo. Para não deixar o adversário, assim, e ficar ali gravadinho o adversário repetidas vezes. Mas não tem uma jogada ensaiada. Ele não faz mais nenhum escanteio ensaiado, já disse. Que talvez, será que aquele jogador tal vai para o jogo ou não vai? Existe hoje no Avaí ou no Figueirense esse jogador misterioso? Eu acho assim, hoje com a rede social aí, é impossível tu não saber os recursos daquele jogador. Então, hoje não vai jogar o Badu e vai jogar o Donato. Não é? O que faz diferença? Eles tanto te conhecem como me conhecem, a minha característica. Então, hoje não precisa mais esconder nada. Porque a internet está aí mostrando o computador. O celular grava. Me chama muita atenção, acho que foi numa Copa do Mundo ou numas eliminatórias, uma decisão por pênalti, que o goleiro recorria ao técnico para saber onde é que o jogador batia mais. Né? Vai ser o fulano e tal. Ele olhava ali, bate mais na direita. Claro. Hoje tem esse estudo, né? Como é que é a expressão desse cara? É o cara que faz o quê? A estatística? Análise tática, sei lá. É um analista que fica lá para dizer. Então o goleiro já sabe. Por isso que eu acredito hoje. Eu não acredito que pênalti é sorte, tá? Eu acho que pênalti é competência. Então eu acredito o seguinte: o cara tem que ir lá treinar. Porque a massificação, a repetição que automatiza. Para ir lá e bater o pênalti, a trave tem 2,44 de altura por 7,32 de largura. Ele vai lá bater a 1,80 m e 2 metros de altura, vai lá e joga lá. Não tem como o goleiro pegar. Não tem a possibilidade do goleiro pegar se ele está em cima. Eu vi Quarentinha jogar, voltando àquilo que eu estava te falando, que vocês não sabem quem é Quarentinha. Quarentinha era um pé canhoto, jogou no Botafogo, na seleção brasileira, e ele encerrou a carreira dele aqui em Tubarão, jogando pelo Ercílio Luz. E ele já era em Florianópolis, no Campo Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, decidiu um torneio que eles fizeram lá, e terminou por pênalti. O batedor de Ferroviário, se eu não me engano, era o Gaiola, um meio atacante, bom de bola também, e o Quarentinha. Eles bateram 18 pênaltis. Tá? Quarentinha fez os 18 e o Gaiola perdeu um. E ele ganhou. O Quarentinha só batia em cima. Pam! Então, o goleiro não pegou uma. Pegou uma. Então, você tem que treinar para isso. Vou na sorte, fecha o olho e dá um chutão. Não, você tem que treinar. E se bater lá em cima, eu não tenho dúvida que é quase que impossível o goleiro pegar. Quem está nos acompanhando aqui, o Agnaldo, ele diz que acha... Agnaldo Lins. O Agnaldo Simone. O Simone. Simone que te entrevistou. A Simone é a esposa dele. Simone. Te acha muito parecido nos tempos atuais com o Renan Mota do Figueirense. Fábio Machado falando que tu é o símbolo do nosso clássico, né? Um craque de bola. Um grande abraço, Fábio Machado. Já faço um convite para ele, aqui um dia também vir aqui, estar falando com a gente. Né? Pode escolher aí o André ou na sexta-feira. Muito será bem-vindo aqui na Top Web TV. E o Diego Ricardo pedindo para tu escolher, sem ficar em cima do muro, entre Figueirense e Avaí. Depois tu fala porque o Alceni Gonçalves, joga futebol lá com a gente. Companheiro. Trabalha no Avaí, né? O futebol de areia do Avaí. Está nos assistindo. Eu vou lá jogar. Vou lá jogar com eles. Um abraço, Alceni. Vou lá jogar com eles na praia, lá. Jogar. Naquela areia eu não consigo nem andar mais. O Diego Vieira mandando um grande abraço para ti. Jogou muito, concordo com ele plenamente. E aí, sem ficar em cima do muro? Quem foi que pediu? Foi o Diego Ricardo. Ô Diego, escuta uma coisa. Eu só tenho um ser que pode impedir que eu torça por Avaí e Figueirense. Eu era torcedor de Figueirense na minha infância e depois fui jogar no Avaí. Não tem como torcer contra o Avaí. Não tem. E não tem como torcer contra o Figueirense, que eu era torcedor desde a infância. E só tem um ser, que é Deus. Se Deus
viesse interferir, mas ele não vai fazer isso. Então, eu vou continuar, como sempre fiz, depois que fui atleta profissional e comecei pelo Avaí, a continuar torcendo por Avaí e Figueirense, para que eles tenham sucesso. E eu tinha um prazer de ver os dois antes de morrer na Série A do Campeonato Brasileiro e tive esse privilégio. Então, não vou fazer opção por nenhum, porque, como eu falei, eu fui na casa das pessoas conviver um dia, às vezes 2 dias, em finais de semana, no sítio, na casa das pessoas, conviver com as famílias, tanto de Avaí e de Figueirense. E essas pessoas, tem algumas ainda que estão vivas. Jamais eu poderia magoá-los chegando aqui fazendo uma opção por Avaí ou Figueirense. Não estou em cima do muro e torço com toda honestidade. As pessoas que me conhecem mais íntimas sabem que eu estou falando a verdade. Eu torço hoje por Avaí e Figueirense. Nós vamos ter um tempinho para tomar uma água, vai rolar os comerciais aqui e logo a gente volta com mais histórias da concentração. Depois que tu encerrou a carreira como jogador, o que tu foi? E é claro, vamos estar falando sobre a próxima rodada e o que aconteceu na quarta-feira. Os comerciais. Então, retornamos aí depois de um breve comercial. Quero deixar um grande abraço a todo o pessoal que está nos mandando um recado pelo WhatsApp, né? O Ricardo Pastrana, o Júlio, o Verani, a galera toda aí mandando WhatsApp pra gente, dando parabéns, um grande programa aqui com meu amigo JP Cardoso e com meu amigão Balduino. Então vamos lá, o seu ex-aluno, Odilon, pediu para tu contar uma história. Aí, aproveita e faz aí a... A maior parte das histórias da concentração, como ele pede, é complicado. É difícil? Tem muitas coisas que a gente não pode dizer, principalmente nos hotéis, né? Então é complicado, fica difícil de contar umas coisinhas, mas tem algumas brincadeiras. Por exemplo, o Vilela, nosso zagueiro, ele, experiente, Juarejo Lorena de Vilela, ele ia tomar sopa. E daí ele chegava e fazia uma bronca. A gente estava chegando, ele fazia uma bronca. Sopa fria, não sei o quê, tal. Aí a gente chegava, pegava a sopa colherada e botava na boca. Ele estava pegando fogo e queimava a boca da gente, né? Então tem algumas coisinhas assim, tem outras, né? A maior parte a gente realmente não pode contar. É muita sacanagem na concentração. Principalmente naquela época, né? Que a gente vivia muito mais de Rubão, Rubens e Inácio Vicência. Morreu o ano passado, aos 73 anos, se eu não me engano de idade. O melhor e maior goleiro que eu vi e joguei junto. Jogava com 104 quilos. Goleiro extraordinário. E em 2 segundos ele fazia uma defesa, caía, em 2 segundos ele estava de pé. Esse goleirão de hoje aí, saradão, com estatístico, com preparador físico específico. Naquela época não tinha nada disso. Tá? Os caras levam 5 a 6 segundos para ficar de pé depois de um rebote. Lembro aqui, para não dizer que eu estou mentindo, é só olhar, Santos e Atlético do Paraná no ano passado, o goleiro que foi da seleção olímpica do Brasil. Campeão olímpico. O jogador do Santos todo fora da área, o Ricardo estava fora da área, a área tem 16,50 lá da linha de meta até a linha da área. Ele fez a defesa, caiu, o Ricardo saiu daqui, 16,50, foi lá, pegou a bola, fez o gol e ele não levantou para defender. Mas então, Rubão era extraordinário. Rubão era um palhaço na concentração. Gostava de roubar uma cachaçinha do bar, do restaurante, ia lá escondidinho da noite para tomar um pouquinho. Então tinha essas coisas maravilhosas, tinha umas outras coisas que realmente fica impossível da gente contar aqui, porque era uma sacanagem meia feia, que a criançada nessa hora não pode escutar. Marcos Lima falando que ele chegou a te ver jogar, jogou muito. O Volney Zanelato, lá de Gravatal, sul do estado, né? Ele tem uma cozinha lá para o pessoal que faz casamento. Excelente comida.
parabéns aí, viu, Ney? Comer, Obrigado. não, olha como eu tô. Eu amo comer. Um grande abraço para vocês. Gravatal tem muito torcedor, tanto de Figueirense e Avaí, eles sempre nos acompanham também. E vou deixar tu mandar um grande abraço aí para as duas próximas pessoas. Um grande abraço para a Aline Cardoso, que está acompanhando também aí, a família Cardoso toda atenta, e para Daniele Cardoso junto com o Davi, que é a minha família, está acompanhando aí o bate-papo alvinegro. Ô Badu, então, depois que encerrou o jogador, tu foi ser técnico? Na verdade, eu já fazia um trabalho, quando eu abandonei o futebol, de escolinhas, né? Ali na UDESC. Nós tínhamos um trabalho bom com aquela comunidade ali do entorno da Vila Aparecida. Vila Aparecida, aquela região toda ali, a gente fazia um trabalho. E aí eu fui ser treinador, categoria de base de Avaí, de Figueirense, depois botamos o Guarani na segunda divisão, botamos o BAC também na segunda divisão, e eu não consegui ter assim uma oportunidade numa primeira divisão para trabalhar, né? Então eu tenho esse desejo ainda, quem sabe um dia ter uma oportunidade de voltar a ser treinador. Eu até peguei aqui os nomes dos times, né, e a gente até entrou num detalhe, um aqui que a gente vai explicar essa história direitinho. Primeiro o Avaí, o BAC, que é o Biguaçu, o Guarani da Palhoça, o Tiradentes, os Tiradentes de onde que é? De Tijucas, Atlético de Chapecó, Inter de Lages, o Blumenau é o BAC? Não, o Blumenau é o Blumenauense, mas aí eles acabaram não arrumando recurso e não disputaram o campeonato. Tá. E o último time que a gente tem em registro é o São Bento, em 2003. Isso, eu fui lá para fazer 2 jogos só, porque para encerrar o campeonato. Agora a gente tem aqui, a gente pesquisou um time chamado Nogometri, da Bósnia. Né? Tu treinou esse time? Não. Assim, ó, a Bósnia, depois da guerra, a Bósnia ela uma instituição, se eu não me engano, Globo Concarte, um nome assim mais ou menos, uma instituição, uma ONG americana, estava reintegrando a Bósnia à sociedade mundial. Então, eles levavam profissionais de todas as áreas, basquete, handebol, voleibol, futebol, e através do Laos, aqui em Florianópolis, eu fui levado para fazer esse trabalho lá, para fazer esse intercâmbio, dar aulas lá, e fiquei 30 dias lá, e aí fui nesse clube, Vovosdivia, não é Vovosdivia, é Nogometri. Um nome aí que eu não sei nem dizer, eu já não sei falar português, imagina falar bosniano. E eu fiquei fazendo esse trabalho, fiquei 30 dias lá. Quando eu saí de lá, estava chegando um professor de basquete de Portugal. E assim ia fazendo, entregar. Foi 30 dias maravilhosos, né? Levei para ele lá e acabei ficando lá no time profissional, nesse time da cidade, com a moçada toda lá. Lamento, não sabia falar inglês, tinha um intérprete, né? E depois eu perdi o contato com eles, não consegui mais nos comunicar, com o Nero, Senader, Walter, esses caras todos que trabalhavam no time, que fizemos uma amizade fantástica com esse trabalho. Mas não fui treinador, a internet está equivocada. A internet disse que tu foi treinador do time. Não fui. Fui lá para fazer um intercâmbio com essa instituição americana que me levou, através do Laos, para fazer esse trabalho lá. Eu não falei de propósito para ver se tu ia lembrar mais um time que tu foi técnico. Tu é o técnico. Flamenguinho o Flamenguinho de Capoeira. Flamenguinho eu não sou o técnico, Flamenguinho eu sou o patrono. Eu sou o cara, Flamengo é a minha cachaça, Flamengo é a minha vida, né? O Flamengo de Capoeiras, que eu joguei de 70 para cá. Aí teve um período que eu fui ser atleta profissional, aí logo em seguida o Flamengo acabou também. Quando eu encerrei a minha carreira de profissional, eu fui lá e levantei o Flamengo de novo, aí botei esse Flamengo na segunda divisão de futebol profissional, 86, 87, depois em 93. E a gente tem um grupo que joga aos sábados à tarde, né, e que eu não jogo mais, claro, que 65 anos eles enfrentam uma gurizada, não tem mais, mas fico lá no banco, sofro, quando o Flamengo perde eu não durmo, faço uma brigaçada danada, e o Flamengo ficou invicto mais de um ano, né? Ficou 2 anos, nós ficamos sem anos. perder, e o ano passado nós perdemos 4 partidas. E a gente perde pouco realmente, né? Então a gente tem esse trabalho aí,
Mas é o Flamengo. Eu sou Flamengo e não consigo deixar de ser América do Rio. Sou torcedor do América do Rio. O América está morto. Conseguiram destruir o América. E esse modelo do futebol brasileiro de dar chance só para os grandes, não botar. Eu acho que os campeonatos regionais só dão prejuízo para os clubes. Eles deveriam ter uma forma diferente, deixar só os pequenos disputar e fazer no futebol brasileiro primeira, segunda, terceira, quarta e quinta divisão do futebol brasileiro para jogar todo mundo. A quarta e a quinta jogariam regionalizado, terceira, segunda e primeira como se joga hoje. Por quê? O futebol brasileiro foi forte naquela época, quando o América é um dos melhores formadores e revelador de atleta. Zagallo, Jorginho, Djalma Dias, Renato, Tarciso, enfim, alguns jogadores agora eu não me lembro, Eduzinho, Luizinho, centroavante, irmão do Caio Cambalhota. O América foi um formador e hoje está morto, está na segunda divisão, entrou numa primeira fase em 6, não classificou, agora está em 4 com ele, Bom Sucesso, América e o time lá do Americano de Campos, não, Goitacás de Campos, os 4 estão decidindo para ver os 2 que vão cair. E Macaé, na primeira partida ele já perdeu, 1-0, está no quadrangular, eu espero que ele permaneça para o ano que vem, voltar para a Série A do Campeonato Carioca. Então esses 2 times, América no Rio e o Flamengo de Capoeira, eles me matam do coração. E me dão um monte de alegria também. O Badu que continua bastante aí no futebol amador, inclusive Roberto Júnior, um grande amigo meu, deixar um grande abraço, tô com saudade de ti, viu, cara? Aparece aí, a gente precisa bater um papo. Ele que também é um goleiro, sofreu um gol de falta contigo lá no canto do Rio, ele nem saiu na foto. Então, deixar um grande abraço. Mas faz tempo, né, Roberto? Faz tempo. Foi um dia que foram lá e botaram uma gurizada a jogar contra a gente e acabamos empatando 3-3 e eu fiz um gol de falta, realmente. Vamos agora aí, vamos partir para a parte final do programa e vamos falar do Figueirense, porque na quarta-feira o Figueirense fez sua 3ª vitória, 3 jogos, 9 pontos, deslancha aí hoje como líder do campeonato e já desponta como um favorito para ti, JP. É difícil falar sobre favoritismo nesse começo de campeonato, né? Mas eu acredito, e como falei no programa da rádio, eu acredito ainda que os finalistas do campeonato catarinense ainda vai ser uma final aqui na capital. Acredito na final entre Avaí e Figueirense. Um clássico a mais, então. Clássico a mais. Temos 4 clássicos garantidos e seria o 5º. Acredito muito pela gana que as equipes estão jogando. E não conta a preparação toda, até porque Figueirense começou, não teve uma equipe no ano de 2017, uma equipe que tu conseguisse falar ela na ponta da língua. Assim como teve o Avaí. O Avaí você falava na ponta da língua, aquela equipe começou o ano e terminou jogando junto. O Figueirense não. Porém, o Figueirense entrou em 2018 com uma formação de time onde a torcida já consegue ver os jogadores que estão entrando. Por exemplo, o Figueirense jogou 2 vezes os 2 primeiros jogos com a mesma formação. Então a torcida já sabia que time que vinha em campo. Então eu acredito que esse trabalho que está sendo feito pelo técnico Milton Cruz vai levar... Mas a terceira modificou, né? Então, exatamente por causa do clássico, né? Exatamente isso que eu ia falar, porque o Figueirense fez 3 vitórias em 3 jogos. Isso não ocorria desde 2005, quando o Figueirense foi a 3ª vez somando aí o tricampeonato. Sim. Né? Então, realmente é um número importante, mas ainda é um time em formação. E isso aprova porque nesse 3º jogo, 10 jogadores diferentes. Somente Só o Denis se manteve. Foi titular. Acho que ele já usou como um teste, uma oportunidade para os demais. Quem aproveitou melhor a oportunidade? Quem aproveitou melhor a oportunidade nessa partida, essa 3ª partida, eu acredito que o lateral esquerdo esse lateral esquerdo que jogou no último jogo é o Renan. Diego Renan. Ele teve uma boa participação na partida. O próprio que perdeu vários gols também, que foi o Renan Mota. Renan Mota se destacou na partida. Perdeu muito gol. São gols aí que podem fazer muita falta. Inclusive foi um placar perigoso, 1-0
somente. Porém, Renan Mota perdeu muitos gols, mas eu acredito que ele teve um destaque aí. Foi um jogador diferenciado nessa partida nessa última partida aí. Falta de ritmo para ti. É desculpa? Não, assim, ó, eu tenho uns pensamentos meio diferentes. Por exemplo, eu acho, começa o campeonato, os favoritos para ser campeão são os 5 grandes. Até então, até o ano retrasado, a Chapecoense não era grande, no meu ponto de vista. Passou, infelizmente, depois daquela tragédia, a Chapecoense virou grande. Eu acho que hoje começa o campeonato e os 5 grandes são candidatos ao título. Os 5 pequenos só brigam por milagre, brigam para não cair. Claro. E todo ano um pequeno dá uma arrancada positiva e um grande acaba se atrapalhando. O Figueirense ano passado se atrapalhou, quase que brigou aí para não ser rebaixado. O Avaí ficou 3 anos antes brigando para não cair, né? Brigando feio, quase, né? Salvando na última rodada. E eu acho que nesse contexto a Chapecoense está arrancando, a gente sempre diz assim, ó, arrancando um pouquinho na frente, a Chapecoense está arrancando, isso no campo teórico, a prática depois vai dizer diferente. A Chapecoense arranca hoje um percentual muito grande à frente dos outros 4 grandes. Joinville tem informação se arrastando, Figueirense nós estamos vendo aí, ganhou do Brusque, Deus sabe como, fez uma primeira vitória em casa também com muita dificuldade, né? Então nós estamos vendo. O Avaí perdeu para o Internacional, aí conseguiu fazer uma surpresa agora lá no Ercílio, que tinha arrancado bem, né? E fez uma vitória, isso dá moral, né? Mas eu acho que tão longe ainda da gente... Eu estou na torcida também como o JP. Eu gostaria sempre de ver, eu sou bairrista, torço por Capoeiras, Florianópolis, Santa Catarina e pelo Brasil. E não tenha dúvida, como torcedor de Avaí Figueirense, eu gostaria de ver também esse título sendo disputado aqui por Avaí Figueirense, claro. Haja vista que vai ter uma decisão, né? Sim. De um modelo esdrúxulo que foi feito esse campeonato. Concordo plenamente contigo. Vamos dar um exemplo que Avaí e Figueirense vão fazer a final. Figueirense chega com 12 pontos na frente do Avaí. Perde o título. Empata. E aí nos pênaltis o Avaí ganha. O Figueirense perde o título. Que absurdo, que absurdo. Isso é absurdo para qualquer um que vai chegar na frente, que é um turno e retorno, vai chegar na frente e vai dar possibilidade. Aí nesse dia o que chegou com 10, 12 pontos atrás, está numa situação melhor, é campeão. Olha, se fizer turno e retorno, quem chegou na frente tem que ser campeão. Eu nunca consegui, na minha época, disputar um campeonato assim. Sempre foi torneio. 2 vezes, 83 e 84, Figueirense fez mais pontos do que o Joinville. Trouxemos a decisão para cá. Perdemos lá por 1-0, empatamos em casa 0-0, perdemos o campeonato. Se tivesse sido direto, nós teríamos sido campeão em 83 e 84. Eu teria sido bicampeão, que é uma tristeza que eu tenho. Fui campeão no Joinville, fui no Avaí, não consegui ser no Figueirense. Figueirense só ganhei a Taça Marrené Garrincha em 1983. Por esse modelo aí de campeonato. E agora eles fazem esse tipo de coisa aí. Respeito quem goste desse tipo de coisa, mas eu acho que é muito injusto para aquele que vai chegar em primeiro lugar. Concordo plenamente contigo. Deixar um grande abraço aqui para Andréia Cardoso, Alex Russek Amaral, ele que trabalha lá na Dubai Brasileira, conhece? Balneário Camboriú. Deixar um grande abraço pro pessoal lá, sempre ligado aqui com a gente também. Um grande abraço aí para vocês. Já estamos falando do Figueirense, preparação do clássico para o domingo. E o Figueirense hoje, diferente de tudo que o Milton Cruz fez até o momento, fechou os treinamentos hoje pela manhã. Isso ganha jogo? Até comentamos um pouco isso com o Badu, sobre se ganha jogo ou não ganha. Existe uma incógnita aí, na minha opinião, existe uma incógnita. Romarinho quase marcou contra o Criciúma, poucos minutos que estava em jogo quase marcou. Contra o Brusque, desencantou e fez o primeiro gol dele pelo Figueirense. André Luiz é o cara da 9 do Figueirense. No momento, né? E o Enan, depois de todo aquele burburinho, fica, não fica, é o cara, não é, foi o cara de 2017. Milton Cruz vem com quem? Vem com quem? Vem com o André Luiz. Eu acredito que vem com o André Luiz. Será que é isso? Está fechando o treino? Porque nós temos informações a passar sobre isso. André Luiz, Enan ou Romarinho? Ou é muito cedo, Badu, para dizer que o Romarinho já pode vir como titular ou não? Eu acho que eles são todos parecidos.
Todos parecidos. Eu acho que qualquer um depende do treinamento. Eu acho que o treino é importante. Treino é importante. Embora treino é treino, jogo é jogo, mas você tem que treinar para praticar, para aprender, para fazer no jogo aquilo que você faz no treinamento. Né? É a repetição, é começar a saber o posicionamento do companheiro, como é que a gente fica. Né? Eu lembro bem no time de 79 do Figueirense, no campeonato catarinense, nós tínhamos Sebinho, Cabral, Edson e Marquinhos. Né? E nós tínhamos a jogada, eu pegava a bola no meio do campo da armação, o Cabral vinha de encontro, eu já tocava a bola nele, eu já jogava a bola. Ele vinha, escorava em mim, e eu tinha 3 opções. Ou fazer a jogada ameaçar um chute, sair driblando para dentro da defesa, ou meter um 3 dedos para o Sebinho, lá direito, ou dar uma cavadinha nas costas do zagueiro que o Edson entrava no segundo pau, de cabeça ou matando no peito, cansando em fazer gol assim. Inclusive o gol de 79 que nós fizemos, que eu fiz contra o Grêmio de Porto Alegre, Campeonato Brasileiro, foi uma jogada ensaiada, de falta. Eu dei uma cavadinha, o Cabral escorou na devolução, eu bati no meio do caminho, ela desviou no Vantuí e tirou da mão do Manga. Então essas coisas precisam ser trabalhadas, né? Precisam ser trabalhadas. E eu não vejo diferença em Romarinho, Enan e qual é o outro falasse aí? Vejo diferença, eles são todos parecidos. Todos têm dificuldade para jogar. Todos jogam em cima de um planejamento tático. Por isso que eu acredito que o treinamento, que a repetição é preciso, é importante. Eles têm dificuldade na parte individual. Eles são bons no contexto, no conjunto, no treinamento. Por isso que eu acho esse negócio de, vou poupar, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que tem que poupar, se tiver que poupar, tem que poupar no treino. No jogo tem que jogar. Porque um time é forte, como tu falasse. Quando o torcedor sabe a escalação do time. Quando tu joga um jogo com fulano, outro jogo com ciclano, outro jogo com Bertrano, eu acho que aí começa a perder esse conjunto. E isso que a gente não compra na farmácia. Não tem conjunto na farmácia para botar. Tem no treinamento, no dia a dia e nos jogos. Você se acostuma a jogar com o teu companheiro. Você sabe onde ele está na hora que pega a bola. Eu acho que isso é muito importante. E era no passado e continua hoje. Você pode ver. Um time bem treinado, que repete muito a mesma formação, é um time que vai... Tem um exemplo. O time do Avaí é limitadíssimo. Tá? E conseguiu ser vice-campeão catarinense e acessar o Campeonato Brasileiro. E quase ficou. Mas não ficou por quê? Porque há uma distância muito grande. O time do Avaí era muito limitado. Precisava de mais 1 ou 2 jogadores para dar um pouquinho mais de qualidade para o time permanecer na Série A. Umas informações importantes, né? Hoje foi revelado aqui numa rádio aqui da Grande Florianópolis, os jogadores do Figueirense ainda têm salários atrasados por 2 meses, isso proveniente lá do ano passado, e os funcionários ainda estão com 1 mês de salário atrasado. Isso pode prejudicar para o jogo do domingo? Acho que não. Acho que não. Não por ser um clássico e os jogadores... Cara, questão de 2 meses atrasado, daqui a pouco acerta isso aí. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem no Brasil paga rigorosamente em dia? Cara. É difícil, né? Não, somando os grandes. O Flamengo agora está se ajustando, esse presidente aí está ajustando o Flamengo. O Flamengo era o time que mais ficava devendo salário. Está se ajustando. Vasco da Gama pagou novembro essa semana agora. O Vasco pagou novembro. Nós já estamos chegando em fevereiro. Não tem 13º, não tem dezembro, não tem janeiro, não tem fevereiro. Está entendendo? Então, quem dos times grandes aí estão rigorosamente em dia? Então, esse é um problema. Claro que é uma obrigação do clube pagar em dia. Mas eu acho que esse não é o problema do futebol brasileiro. Se esse problema fosse, o Vasco não estava ganhando ninguém, o Flamengo muito pouco, o Internacional idem, o próprio Grêmio, que era uma potência, teve problema, está com problema de pagamento de salário. Então, eu acho que não serve como desculpa se o time perder porque o salário não está em dia. A gente falou da possibilidade... Fala para nós aí, quem é que vem? Que a possibilidade do ataque do Figueirense. A gente falou do ataque, né? Sim. Eu tinha aqui pra gente projetar um Figueirense, mas a gente já está no adiantado da hora, vamos direto pro ataque. Vamos lá. Possibilidade que tem, Maicon Leite, para mim joga. Maicon Leite. Joga. Ele tem que jogar, tá pronto para jogar. Joga Maicon Leite. Romarinho, Ronaldo, André Luiz, Enan. Enan pode tirar fora. Não vai jogar o clássico. Informação do nosso amigo Cadu Reis. O Enan não joga no clássico. Não joga no Não clássico. joga, não joga.
né? Daí vamos ter então Romarinho, Ronaldo ou André Luiz. Vai jogar Maicon Leite e André Luiz, porque André Luiz vem fazendo os gols. André Luiz fez, exatamente. Eu acho que esse foi o ataque do Figueirense. E fica o Romarinho como uma boa opção de reserva. Exatamente. Eu acho que é o ataque do Figueirense para o domingo, e onde vamos lá conseguir uma vitória, mais 3 pontos lá na ressacada. Até porque o Romarinho tá entrando e tá entrando bem, né, cara? Deixa entrando. ele no banquinho lá, entra no segundo tempo. E clássico, tem um detalhe, é na hora do jogo, hein? Exatamente isso que eu ia falar. Não tem favorito. Não tem favorito. E clássico. Normalmente o favorito se atrapalha. Quem entra como favorito se atrapalha. O Badu, clássico tem quem chega um pouco melhor, né? Clássico. Quem chega um pouco melhor ali. Quem momento, Sabe o que melhor, acontece? Sabe Figueira. o que acontece? Acontece assim, ó, com experiência própria. Foram 13 anos e 75 clássicos que eu joguei. E se eu soubesse que a gente ia ficar nessa história aí, teve alguns que, aquele da chuva lá no Adolfo Conde, o último do Adolfo Conde, estava na reserva do Figueirense, nós resolvemos eu não jogar porque tinha muita lama e realmente dificultava. Teve um, quando Jorge Ferreira era treinador, também estava no Figueirense, em que nós estávamos classificados já e resolveu ele poupar alguns jogadores, eu entrei nessa, e se eu soubesse não tinha ficado. Então, a semana inteira a gente fica assim, ó, estão bem, está mal, está bem. Quem está bem, não é por vontade própria, mas é automaticamente pelos elogios, dá uma relaxada. Entra em campo, relaxado. O outro não. Vocês vão ver quem é. Sabe? Aí o cara entra mais ligado. Lembram-se bem de um jogo, de um clássico lá, que se eu não me engano foi 4-0 pro Figueirense, lá na ressacada. Eu estava trabalhando na Rádio Guarujá como comentarista, e eu lembrei pro Rui Guimarães, Rui, olha o aquecimento Figueirense e olha do Avaí. No aquecimento a gente já via o Figueirense ligado e o Avaí relaxado, porque o Avaí era o bambambam da época. O Figueirense entrou, pegou 4-0, não deu chance nenhuma para o Avaí. Então tem que ter esse cuidado, porque é o jogo que realmente todo mundo gosta de jogar, é um jogo que o cara mostra se tem capacidade realmente de vestir a camisa de Avaí de Figueirense, né? Porque não adianta você jogar contra time pequeno, chega no clássico e não joga nada, fica relegado a segundo plano. Então o jogo que você tem que jogar são contra os grandes de Santa Catarina e especialmente nos clássicos. Aí é que a gente mostra se tem capacidade ou não de vestir a camisa do Figueirense. Eu tenho aqui alguns números, né? A gente traz os números que tá aí no Google. O Figueirense tem outros números, né? Mas eu vou dizer para vocês o que a gente encontra mais facilmente na internet. São 417 jogos entre Figueirense e Avaí, com 141 vitórias do Avaí e 145 vitórias do Figueirense e 131 empates. Agora vamos lá para o número da ressacada, porque esse primeiro jogo, o primeiro clássico é na ressacada. São 68 jogos, 19 vitórias do Avaí, 22 vitórias do Figueirense e 27 empates. Ou seja, já nessa fase mais moderna, porque o estádio do Avaí já é bem mais 83. recente, então já acontece muitos empates, né? Tu acha que é um resultado possível esse empate? Eu acho que é o mais normal de quando se jogam os dois, é um empate. É o resultado que a gente aposta mais no empate, né? Eu fui descobrir o último jogo que eu fiz com a camisa do Figueirense, foi um clássico lá, nós ganhamos 3-0, 3 gols do Ayrton, menino que veio do Goiás, de Goiás. Então, realmente é um jogo em que na hora que a bola rola é que a gente vê o que vai acontecer. Quem tiver mais pegada, mais disposição, né? É naquele momento que vê. Assim, antes, não dá de falar muito não. Antes você entra um pouquinho mais de vantagem, um pouquinho pelo que vem fazendo, não sei o que, mas chega na hora, amigo. Há um agigantamento daquele que está numa situação inferior, que se aquele que estiver no momento mais favorável não abrir o olho, não ficar ligado, ele acaba não dando tempo para fazer o resultado. Engraçado que quando a gente fala em clássico, todo mundo vai lembrar de um jogo importante, né? Eu me lembro do 4-0, mas o jogo que o mais recente, assim, que mexeu demais comigo, foi o 2-1 na Copa do Brasil. O Figueirense havia perdido por 1-0
ou empatado em 1-1, estava levando para os pênaltis, e o Marquinhos Pedroso, que muita gente hoje sente falta dele, de fora da área fez um gol, estava no estádio, eu e minha filha, e comemoramos bastante. Fora da área, né? Fora da área, realmente. O clássico é sempre muito especial, né? Mesmo aquele do nosso tempo que a gente fazia para o caça-níquel, para pagar a folha de pagamento, cara, era muito importante. A gente não queria perder, era um jogo que fica marcado. Todo cara que tem uma história no time, ele quer jogar o clássico. O clássico é o jogo. Jogar Avaí Figueirense era mais interessante para nós, pelo menos na nossa época, e para mim foi assim, do que enfrentar um Flamengo, enfrentar um Vasco. Porque naquela época a gente enfrentava um Vasco Flamengo, a gente sabia que ia perder mesmo, né? E havia uma distância, vinha um Vasco Flamengo aqui, eventualmente a gente fazia uma surpresa e ganhava. Mas vinha um Vasco Flamengo aqui, vinha com 7, 8 jogadores da seleção brasileira. Hoje vem Vasco Flamengo aqui, não tem um de Vasco Flamengo que joga na seleção brasileira. E vem retrancado, Além da mediocridade do futebol que joga. Às vezes não conhece nenhum jogador, tudo novo. Além do futebol. Quando eu falo medíocre, eu não estou falando no sentido pejorativo da palavra. Eu estou falando no sentido literal da palavra. Médio. Futebol pequeno. Futebol curto. Futebol menor do que eu. Um futebol realmente que deixa... Olha um Flamengo, essa potência... 34 milhões de torcedores. Olha esse Corinthians. Nós vimos agora essa Campi aí jogando contra PSV. Como é? PSV não é? PSV. Como é que é o time da Holanda lá? PSV, né? PSV. Cara, empatando com o PSV, perdendo nos pênaltis, ganhando nos pênaltis lá. Pô, Fluminense perdendo lá. Meu Deus, os grandes clubes de futebol brasileiro não... O PSV hoje deve ser... Está entre os times da segunda divisão lá do futebol europeu. Quer dizer, meu Deus do céu, então quer dizer, há uma distância, há realmente um momento em que os diretores de futebol brasileiro têm que repensar o nosso futebol, o modelo de descobrir talentos e esquecerem que os empresários é que têm que ganhar dinheiro e voltar os clubes, não do modelo que era do nosso tempo, que a gente era escravo dos clubes, mas dar aos clubes o direito de poder aproveitar mais dos seus atletas, principalmente os jovens atletas, né? Porque está uma vergonha. Qualquer cidadão vai lá e tira um jogador que está com inscrição amador, paga lá aquilo que o clube conseguir comprovar que gastou com ele e leva praticamente o jogador de graça. E o clube fica chupando o dedo. Eu acho que isso precisa ser melhorado, precisa ser revisto, essa lei Pelé que o Zico acabou também não melhorando muito. Com urgência, né? Com urgência. No final do ano, a gente falou aqui do futebol feminino 7 do Figueirense, foi campeão mundial. Houve a eleição dos melhores atletas, né, dos melhores personalidades do futebol 7, e o Figueirense levou 3 prêmios. O melhor técnico com o André, eu mandei a foto para ti, Jaquedir. Não? Então eu vou ficar devendo para a próxima para o André. O melhor técnico do mundo do futebol 7, André do Figueirense. Melhor goleira, Luísa, minha amiga do Facebook, deu entrevista para minha filha. Futebol feminino do Figueirense, campeão mundial. E a melhor jogadora do mundo também é Figueirense, a Aninha. Inclusive, o gol mais bonito também foi dela, um gol por cobertura, no shout out, que é tipo um pênalti. Né? Então, eu vou dar parabéns para a galera que está ligado aqui também no nosso programa. Então, estamos caminhando para o final do programa. Como eu já disse, o Enan praticamente fora aí do clássico, deve jogar o André Luiz. Mas não dá de afirmar, hein? Pode ser a surpresa, não, né? Porque tem o coletivo da madrugada. Pode ser a surpresa do treino fechado. Isso. Quantas vezes o cara dormia titular e acordava reserva? Tem o treinamento, tem o coletivo da madrugada. O treinador disse, olha, eu acho melhor, vou fazer isso, por aquilo. Ele dá uma refletida e acaba trocando. Amanhã de manhã às 9h30, treino aberto lá pelo setor A. A torcida que quiser acompanhar o time no seu treinamento é só chegar lá. Eu estarei lá também acompanhando o último treino antes do clássico. E vou pedir para o meu amigo Jaquedir, eu enviei uma foto e vou pedir para o nosso ilustre convidado de hoje, Baldino, explicar essa foto aí. Por isso que o 10º zagueiro da Chapecoense
ele tinha 2 metros e 1 ou 2 metros e 2 de altura, sei lá, mais ou menos por aí, é mais de 2 metros. Isso aí é no campo do Figueirense. Isso aí, assim, a bola tá se organizando, a gente sempre levava, é tipo basquete, né? Você leva a mão para ver onde é que o cara tá. Tô olhando. Esse era o jogador da Chapecoense, Chapecoense, zagueirão. Coisa horrorosa, barbudo, cabeludo, né? Tempo que amarrava a meia com o cadarço. Né? Isso, tá amarrado com o cadarço. Claro, porque a meia não é o material que é hoje, né? Isso aí, molhado, esse material aí molhado, se fosse um dia de chuva com lama, certamente se tu fosse me pesar chuteira, meia, calção e camisa, pesaria uns 4 quilos. Ganhamos ou perdemos nesse dia? Olha, eu acho que ganhamos. Eu não tenho bem certeza, mas eu acho que ganhamos. A gente, na época em casa, o mando de campo fazia muita diferença, né, cara? Hoje faz menos, mas no nosso tempo o mando de campo fazia bem. Mas não lembro quanto foi esse resultado. Deixar então um grande abraço para todo mundo que nos assistiu e vai nos assistir. O pessoal que enviou a mensagem ali, desde já a gente agradece. Acompanhe e fique ligado aqui na toda a programação da Top Web TV. Desejo um grande final de semana e muita sorte e sucesso para o Figueirense nesse jogo de domingo contra o Avaí na Ressacada. JP, um grande abraço. Prazer te receber aqui. Obrigado, convidado Renato. sempre quando quiser. Baldino, Um abraço, mais uma vez, obrigado. obrigado. Pode deixar aí uma mensagem para a galera aí. Isso, um abraço. Foi bom conversar um pouquinho de Figueirense, né? Falamos mais da minha pessoa, mas estamos aqui na torcida, né? Como disse o menino ali que perguntou, que eu sou Avaí na ilha e Figueirense no continente. Não, é uma realidade mesmo, eu torço para os dois e nós temos até que aproveitar esse momento no final para parabenizar as diretorias de Avaí e Figueirense que conseguem ir para a Série A do Campeonato Brasileiro e permanecer na Série B, numa cidade de 450 mil habitantes, 56% da população não é de Florianópolis. Nós não conseguimos ter, isso contando que tem crianças, velhos, que não participam do futebol, não ajudam. Figueirense Avaí não consegue ter 30 mil associados adimplentes. Quer dizer, então é muito difícil fazer futebol em Florianópolis. E esses caras estão de parabéns que conseguem. Aí é o quê? É a força da torcida mesmo. É a força da torcida que consegue botar Avaí e Figueirense estarem na Série A e Série B do campeonato. Por isso que tem esse vai e vem. Porque é difícil se manter e competir. Olha, Avaí e Figueirense ganham 40 mil quando estão na Série A, contra 150, contra 180 das grandes equipes de futebol brasileiro. E que tem nas cidades... Muita disparidade. Claro, a diferença é grande. Então, aproveitar esse momento para pedir aos torcedores para realmente ajudarem, né? Ir ao campo, se associarem. Eu acho que o mais importante é ser sócio. Porque esse dinheiro de sócio é que dá sustentação para naquele período da entre-safra, das férias e de intervalo de campeonato, Figueirense vai ter o dinheiro para sustentar especificamente Figueirense, que o programa é Bate-Papo Alvinegro, para que possam realmente dar sustentação e ajudarem efetivamente as diretorias a deixarem, a permanecerem o Figueirense na Série A do Campeonato Brasileiro. JP, aproveita a família em peso aí. Quero aproveitar, agradecer ao convite, Carlos Donato, Baldino também, muito bom participar aqui e ouvir essas histórias maravilhosas aí, aprender um pouco mais sobre futebol. E eu queria também fazer um apelo aqui para o torcedor, né, pro torcedor do Figueirense, do Avaí, que vá ao estádio, que vá comparecer nesse clássico, que é importante a presença da torcida, mas que seja de fato um clássico da paz. Que possa reinar a paz lá no estádio, na Ressacada, e todos possam estar levando crianças, mulheres, e que seja um clima gostoso, um clima realmente de futebol, aquele clima que nós desejamos ver, o pessoal comendo a pipoca, hoje está liberado a cerveja no estádio, né? Mas que seja assim um clima de alegria, que seja um grande clássico. Então, pessoal, um grande abraço e até a próxima, até sexta-feira que vem. Valeu!